Bíblia comigo, a paz do Senhor, irmão. Em 1 Samuel, no capítulo 10. 1 Samuel, no capítulo 10. Primeira Samuel, no capítulo 10. Aleluia. Então tomou Samuel um vaso de azeite, lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Vamos agora para o versículo 6. E o Espírito do Senhor Deus se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas ali. 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profeta lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes conheciam viram que eis que com os profetas profetizavam, então disseram ao povo, cada um ao seu companheiro: o que aconteceu a Saul, ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Porque se tornou em provérbio em Israel: está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto. Vamos ao versículo 17. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, livrei-vos da mão dos egípcios, da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vocês tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes tende dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, pondes perante vós, perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. Fazendo-se chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali, e disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram, e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede já quem o Senhor tem elegido, pois que em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo, e disseram: viva o rei. Aleluia, amém, irmãos? Pode se sentar, querido. Aleluia. Ô Tiago, faz favor. Eu ia pegar o Tampinha de cobaia aqui hoje, mas o Tampinha hoje está trabalhando, né? Vou pegar o Tiago, também é grandão. Finge que o Tiago não está aqui, irmãos. Pode ficar sentado aqui durante a pregação, à vontade. Ou de joelho, melhor ainda, orando para nós. Isso. Glória a Deus. De joelho é melhor, né, irmãos? Ô, irmãos, eu cresci na minha infância e na minha adolescência, ouvindo as irmãs de idade desta igreja, falando para aquelas pessoas que não se dispunham a fazer a obra de Deus: sai de trás da pilastra, sai de trás da pilastra. Eu não sei se isso é porque nós congregamos em muitos salõezinhos, que tinha sempre uma pilastra no meio, para atrapalhar o pastor de enxergar os irmãos, de ver a igreja. Então as irmãs, isso criou um provérbio assim na história da nossa igreja. Todo lugar que a gente ia, que tinha algum preguiçoso dentro da igreja, alguém acomodado dentro da igreja, alguém que não se colocava na brecha dentro da igreja, alguém que não se dispunha para ser usado pelo Senhor, essas irmãs, irmã Marisa principalmente, falava assim: sai de trás da pilastra, sai de trás da pilastra. E eu vejo essa palavra aqui, a respeito do chamado de Saul, uma identificação muito grande com esse provérbio das irmãs. Afinal de contas, nós lemos essa história a respeito do chamado de Saul, né? Quando Deus chama Saul, e como que Deus chama ele de uma forma assim tão maravilhosa. A Bíblia diz que ele foi atrás da jumenta do seu pai, a jumenta do seu pai tinha sumido,
Mas aquele sumiço daquela jumenta era uma desculpa de Deus para poder levá-lo até a casa de Samuel. Enquanto ele chega na casa de Samuel, Deus fala com ele: ó, esse vai ser o rei de Israel. Samuel unge Saul. E quando Samuel unge Saul, ele fala 3 coisas: olha, quando você for ungido, o Espírito de Deus vai se apoderar de você. Aleluia, irmãos. Receber a unção é tomar conta das nossas vontades e dos nossos desejos. É Ele que nos dirige, é Ele que nos conduz, é Ele que nos guia. Quando o Espírito de Deus de fato se apodera do homem, se apodera da mulher, ele não faz mais a sua vontade, ele faz a vontade de Deus. Ele não faz mais a vontade da carne, porque ele anda no Espírito. E quando o Espírito se apodera de ti, não é você que se apodera dele, não é você que usa o Espírito Santo, é ele que te usa. Não é você que marca o dia dele falar contigo, é ele que marca o dia que vai falar com você. Ele fala pela madrugada, ele fala na prova, ele fala no vale, ele fala nos montes, ele fala no leito de enfermidade, ele fala em todo lugar, ele fala onde ele quer. Aleluia, porque ele se apoderou de ti. Mas Samuel falou para Saul: olha, outra coisa vai acontecer com você, você vai mudar num outro homem. Você vai ser uma outra pessoa. Irmãos, quando o Espírito de Deus se apodera de nós, quando nós somos ungidos pelo Senhor, quando somos de fato chamados e escolhidos por Ele para uma obra, irmãos, o nosso coração ele é mudado. Nós não somos mais os mesmos. A Bíblia diz isso em Ezequiel, diz também em Jeremias, diz que o Senhor dar-nos-ia um coração novo, tiraria de nós o coração de pedra, colocaria em nós um coração de carne, tiraria de nós o espírito velho, colocaria dentro de nós um espírito novo. Deus, Ele nos faz nova criatura, Ele molda o nosso caráter, Ele muda o homem, Ele muda a mulher, Ele muda o jovem. Se de fato você é alcançado assim pelo Espírito de Deus, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar o seu nome, Ele vai mudar a sua fama, Ele vai transformar você. Deixa Ele te alcançar, deixa Ele se apoderar, se apropriar de ti, seja propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Aleluia. E ele disse para Saul: olha, Saul, e outra coisa vai acontecer, você vai profetizar. Aleluia. Quando nós somos alcançados pelo Senhor, pela unção do Senhor, o chamado do Senhor, e o Espírito do Senhor se apodera de nós, nós profetizamos, irmãos. Nós profetizamos. E profetizar é proclamar as maravilhas do Senhor. Profetizar é dizer que vai acontecer. Profetizar é abrir a sua boca para abençoar e não amaldiçoar. Afinal de contas, você é uma fonte que jorra água para a vida. E a Bíblia diz que uma fonte não pode jorrar água salgada e água doce ao mesmo tempo. Então da sua boca sai bênção, da sua boca sai palavras proféticas, palavras abençoadoras, palavras de vitória, palavras poderosas, palavras de salvação, repreensão ao inimigo, desfazendo as obras do inferno, desfazendo as obras do diabo, as obras do mal. Porque o Espírito do Senhor está sobre você. E você vai profetizar, você vai passar pela rua e vai profetizar. Você vai ver o bebum e você vai ver que ele é uma obrigação sua. Você vai ver o traficante e vai ver que ele é uma obrigação sua. Você vai passar na rua Independência, 8 horas da noite, e ver aquela fila de carro por causa do tráfico de drogas, e você vai ficar moribundo com isso, você vai ficar pé da vida com isso, você vai orar contra isso, porque isso diz respeito a você. Isso diz respeito a mim. Você vai passar na porta do salão da Lília e vai ver aqueles meninos jogando Free Fire até 3 horas da manhã, e vai orar por isso também. O dia que eu fui chamado, o dia que o Senhor me separou para o ministério, irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava chegando em casa e eu vi um bêbado assim, ó, próximo à casa do Lúcio ali, e Deus me falou: ele agora é obrigação sua. Aleluia. Porque a unção de Deus estava sobre mim, porque a unção de Deus está sobre você, o Espírito de Deus está sobre você. Ele te ungiu para o quê? Pregar boas novas, curar os contritos, pôr em liberdade os que estão presos,
consolar os que choram. Então Deus, Ele te deu a unção com uma finalidade, com um propósito. Não é para você se vangloriar, não é para satisfazer os seus caprichos que Deus te ungiu. Não, não e não. Ele te deu essa unção, esse chamado, esse poder, essa autoridade, com a finalidade de profetizar. Profetizar sobre o Brasil, profetizar sobre as nações, profetizar contra esse coronavírus, profetizar sobre as nossas autoridades que estão confusas, profetizar sobre essa mídia que quer fazer uma lavagem cerebral na nossa mente. Profetizar, irmãos. Abre a sua boca, alce a sua voz. A Bíblia diz: abre a tua boca que eu te encherei. Deixa Deus te usar no trabalho, na escola, na rua, no bairro, em todo lugar onde você for. Seja um canal de bênçãos nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz que então esses sinais se aconteceram. Esses sinais se cumpriram, todos eles na vida de Saul. Todos eles se cumpriram na vida de Saul, irmãos. Todos eles se cumpriram na vida de Saul. E Saul, ele foi uma pedida do povo, porque o povo era governado por juízes, o povo era governado por profeta, e o último juiz e profeta da história de Israel foi Samuel. E porque os filhos de Samuel estavam na rebeldia, e provavelmente ele seria o sucessor de seu pai, o povo começou a fazer um cochicho e falou assim: ó, nós não queremos esses meninos aí não. Samuel também já está velho, está cansado, os meninos estão pecando, está aprontando na igreja, ele não fala nada, nós queremos um rei igual às outras nações. Deus falou para Samuel: não chore, não se preocupe, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Eles querem um rei igual às outras nações, então eles terão um rei. E foi assim que iniciou-se a história de Saul. E aí, queridos, Samuel então falou para Saul: olha, você vai para sua casa, aguarda lá 7 dias, eu vou mandar te chamar, eu vou convocar a nação. Oh, irmãos, e marcou o dia da consagração. Ele marcou o dia, Samuel marcou o dia da consagração de Saul. Ele marcou o dia que Saul seria apresentado para o povo. Aquele homem que já tinha sido ungido, mudado em outro homem, já tinha profetizado. Agora chegou o dia dele ser apresentado como rei de Israel, como rei da nação do povo de Deus. E a Bíblia diz que Samuel fala da seguinte forma: manda chamar a tribo de Benjamim. Agora manda chamar a família de Matri. Agora manda chamar a família de Quis. E agora chama para mim Saul. Procuraram Saul e não acharam. Procuraram Saul e não acharam. Procuraram Saul e não acharam. E o povo começou a escarnecer de Samuel. Uai, cadê o homem? Cadê o homem que você falou que reinaria sobre nós? Cadê o rei que você falou que Deus havia escolhido, que Deus havia separado, que Deus havia elegido, que Deus havia chamado? Ele não virá mais? E a Bíblia diz que o Senhor, irmãos, o Senhor disse: está Saul entre as bagagens. Sabe, irmãos, ele estava escondido. Ele tinha sido chamado por Deus, ungido por Deus, separado por Deus. Deus já tinha mudado o coração dele, o nome dele, a história dele, a sorte dele. Ele já tinha profetizado no rancho dos profetas. Mas na hora dele ser apresentado, na hora dele tomar posse do seu chamado, a Bíblia diz que ele se escondeu entre as bagagens. A tribo não achou, o pai não achou, os soldados não acharam, ninguém achou. Mas a Bíblia diz que o Senhor falou: está Saul entre as bagagens. E o que eu quero dizer aqui para você nessa noite: que você pode se esconder do papai, pode se esconder do pastor, pode se esconder do seu líder, mas você não esconde de Deus. Deus te vê entre as bagagens, Deus te vê atrás da pilastra. Uma hora Ele te acha. Uma hora Ele te acha. Eu lembro de uma irmã que tinha aqui na igreja, que o marido dela aprontava que era uma beleza. E ela falava assim: deixa eu ser na hora que Deus resolveu olhar para você, cidadão. E de fato Deus olhou para aquele homem e foi doloroso. Sabe, irmãos, assim também está dentro da igreja hoje. Quantas pessoas estão escondidas atrás da bagagem? Mas a Bíblia diz que quando o Senhor falou assim: olha, está Saul entre a bagagem, Samuel, manda chamar Saul, manda pegar Saul e apresenta Saul para o povo. Aleluia. A Bíblia diz que todo Israel não tinha um homem que passava do ombro de Saul. O homem era grande. A Bíblia fala que ele era bonito.
Pode ser. Trinta segundos para nós rirmos, que agora... Essa não estava no programa, irmãos. Ele falou de máscara ainda, essa não estava no programa, de fato. Mas quando Saul, irmãos, é apresentado, a Bíblia diz que todo o povo virou e disse: ó, viva o rei. Vamos todos dizer isso junto? Ó, viva o rei. Mais uma vez. Viva o rei. Deus te abençoe, viu, Tiago? Obrigado. Sabe o que isso quer dizer para mim, para você? Que muitas das vezes você se esconde entre a bagagem. Você não dá nada para você mesmo, não dá nada para a sua vida, não dá nada para o seu chamado, irmãos. Por quê? Porque você está escondido. Ninguém vê o seu potencial, ninguém vê a sua capacidade, ninguém vê o quanto você pode ser usado pelo Espírito do Senhor, porque você está omitindo o seu chamado, porque você está atrás da pilastra. Mas essa história deixa bem claro para mim e para você, que quando nós saímos de trás da bagagem, até as pessoas que nos conhecem ficam impressionadas com o poder de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que tornou-se um provérbio em Israel. O povo começou a dizer: está Saul também entre os profetas? Virou provérbio popular, piadinha popular, porque aquilo chamou a atenção das pessoas. Um pastor de jumenta, um pastor de mula, ele agora era um rei de Israel. A Bíblia diz que o povo ficou impressionado com aquilo, fez canções com aquilo, canções populares com aquilo, porque, irmãos, quando você sai de trás da bagagem, até quem não dá nada para você, ele começa a reconhecer o poder de Deus na sua vida. Aleluia. Ele vê o quanto Deus pode através da sua vida, e as pessoas ficam assim: não, aquilo ali é mesmo o filho de Quis. Eles falaram: é mesmo o filho de Quis? Não é possível, é o filho de Quis pregando, é o filho de Quis profetizando. Não é possível, é o Leonardo louvando, é o Leonardo profetizando, é o Renan profetizando. Não é possível, é o Juan pregando a palavra de Deus. O que é isso? Não é possível, é a Ivaneide falando em línguas estranhas e entregando revelação. Não é possível, é o Elim com ousadia e intrepidez fazendo a vontade de Deus. Não é possível. É o Du tocando contrabaixo no altar e uma beleza sendo usado por Deus. Não é possível. É o Dinei, é a Sara. Não acredito. É ele mesmo, meu Deus do céu. Porque quando nós saímos de trás da bagagem, um potencial surge dentro de nós. O Espírito de Deus toma conta do nosso ser. Ele se apropria de todo o nosso ser. Ele toma a nossa pele, os nossos ossos, os nossos nervos, a nossa carne. E aí já não fala mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, talvez você não está atrás da bagagem como esteve Saul. Talvez você não está literalmente atrás da bagagem. Mas talvez, quem sabe, você está atrás da bagagem que esteve Moisés. Porque Deus chama Moisés para libertar o seu povo da mão dos egípcios. E Moisés, ele dá uma desculpa esfarrapada para Deus, dizendo: quem sou eu? Repete comigo: quem sou eu? Quem sou eu? Deus tem chamado muitas pessoas para o seu reino, Deus tem chamado muitas pessoas para a sua obra, mas essas pessoas estão escondidas atrás da bagagem do quem sou eu. É a bagagem do complexo. São pessoas que se julgam incapazes, são pessoas que se julgam limitadas, são pessoas que se julgam impotentes, e até de fato o são, porque Moisés de fato era, mas a Bíblia diz que a nossa capacidade vem de Deus. Nós de nós mesmos não somos capazes de coisa alguma, mas a nossa capacidade vem de Deus. Hoje eu vejo o Kleber liderando o louvor, e eu me lembro quando o Kleber começava a tocar com a gente no louvor, e ele ficava com medo, e ele, sei lá, tocava meio, umas 3 notinhas igual o pastor,
Sabe, irmãos, mas é Deus que capacita. Quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele escolhe, Ele capacita. E você fica complexado, e você acha que você não pode, e você acha que você é incapaz. Você tem se escondido atrás dessa bagagem do complexo de inferioridade. Você se acha o coitadinho, você se acha o miserável, você se acha o limitado, você acha que tem tantos outros que poderiam estar no seu lugar, de menos você. Talvez você tenha escondido atrás da bagagem de Gideão, quem sabe? Quando Deus chama Gideão, também para libertar o seu povo da mão dos midianitas, Gideão fala para Deus: a minha casa é a mais pobre. Quantos têm se escondido atrás da bagagem da capacidade financeira, da limitação econômica, das condições materiais? Ô irmão, para com isso. Olhe para a história dessa igreja, para o histórico dessa igreja, como nós somos, aonde nós moramos, aonde nós vivemos, e o que hoje nós somos, o que nós temos, e quantos capítulos nós já escrevemos na história deste bairro, desta igreja, dessa cidade, dessa nação. Aleluia. Uma igreja que já foi chamada de igreja de mulheres, porque não tinha homem para ajudar, para contribuir. Uma igreja que precisava de mulheres como a minha mãe. Meu pai dava o dinheiro para ela fazer compra, ela tirava um pouquinho para dar o dízimo. Ela queria ajudar, ela era tesoureira, ela sabia que a igreja tinha que pagar aluguel. Uma igreja de assalariado, cheia de jovens desempregados. Quando nós estávamos construindo essa igreja aqui, irmãos, eu me lembro, nós tiramos aqui 124 caminhões de terra e de entulho. Tudo com a ajuda de 38 desempregados. E todos os 38 foram empregados, a ponto de que muitos desses empregos vieram bater aqui na porta da igreja para eles. Ninguém nessa igreja nunca tinha feito faculdade. E hoje nós temos muitas pessoas aqui formadas em teologia. Hoje nós temos pessoas aqui formadas em educação física, formadas em fonoaudiologia, e por aí vai, e vai, até vir doutor e advogado, e até vir juiz, até vir profetas, e muito mais. Está achando de quê, irmãos? Às vezes você fala, Deus é dono do ouro e da prata. A Bíblia diz assim, minha é a prata e meu é o ouro. Então você corrige a fala. Não foi ninguém que deu esse título para Deus, foi Ele que se intitulou. Eu sou o dono do ouro e o dono da prata. Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai suprir as minhas necessidades. Dinheiro nunca foi impedimento para a obra do Senhor ser feita neste lugar, e nunca o será. E nunca o será. Porque Ele abre portas aonde não tem portas, porque Ele faz uma fenda na rocha, porque Ele abre as janelas dos céus. Isso está na Bíblia, irmãos. Eu só posso professar a palavra. O meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias, suprirá cada uma das vossas necessidades por intermédio de Cristo Jesus. Deus provedor, Jeová Jirê, na sua vida, no altar dessa igreja. Cadê aquele gasofilaço? Deixa eu aproveitar essa unção e meter a mão nele. Traz ele aqui, traz ele aqui. Deus é Deus da provisão, irmãos. Talvez você não esteja escondido atrás da bagagem de Saul, não esteja escondido atrás da bagagem de Moisés, não esteja escondido atrás da bagagem de Gideão, mas quem sabe você esteja escondido. Obrigado, irmão Elivon. Oh Deus, eu ministro uma unção de transbordamento de lagares nesse gasofilaço. E se ele vai transbordar, é porque essa igreja vai transbordar. Se esse celeiro vai transbordar, é porque o celeiro desses irmãos vão de transbordar. Transborda o celeiro dos dizimistas e ofertantes e mantenedores e contribuintes desta casa, e transborda os celeiros dessa igreja em nome de Jesus. Talvez você tenha se escondido atrás da bagagem de Jeremias. Deus chama Jeremias, irmãos, e Jeremias fala para Deus: eu não passo de uma criança, eu não sei como falar. Quantas pessoas Deus tem chamado para fazer a sua obra, e ele tem se escondido atrás da bagagem da idade. Uns se acham novo demais, e outros se acham velho demais. Mas para os dois tem resposta na Bíblia, né, dona Ilma? Ela sabe, porque
Ah, a senhora agora lembrou, né? Deixa para os outros, deixa para os mais novos, deixa para essa turma nova que está chegando. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de vigor e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aqui para a senhora. E quanto à idade de ser novo, irmãos, Deus chamou Josias com 8 anos, Deus chamou Davi ainda adolescente, cuidando de ovelhas e tocando, afugentando as bestas feras do campo, querendo devorar as ovelhas de seu pai. Deus chamou Samuel novinho ainda no templo, ele nem entendia que era Deus que com ele falava. Ele ia lá e acordava o sacerdote, pensando que era o sacerdote que o chamava, mas o sacerdote disse: olha, a próxima vez que você ouvir alguém te chamando, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus chamou esse pobre miserável aqui, ó, com 20 anos para pastorear a igreja. Eu me lembro que algumas pessoas falaram: eu não vou ficar na igreja para ser mandado por menino. Eu falei: o que eu posso fazer? Deus chamou o menino. Então que ele vá. Você ficar aqui vai ser mandado por menino. Você não quer ser mandado por menino? Até largue benção. Mas Deus levanta, Deus chama, e você tem se achado velho demais, tem se achado novo demais. Deus querendo te usar, Deus querendo te usar. Mas talvez, irmãos, você não está escondido atrás da bagagem de Saul, muito menos na de Moisés, nem mesmo na de Gideão, nem tanto na de Jeremias. Mas eu quero falar de uma bagagem aqui agora, e que talvez seja essa a bagagem onde mais pessoas têm se escondido atrás dela. Quando Deus chama Isaías, Isaías estava triste, porque o rei Uzias havia morrido. Isaías era de uma linhagem real, era um profeta chique, profeta que vivia, transitava dentro do palácio. O rei era primo dele, ele estava lá todo moribundo, mas ele viu aquele anjão de 6 asas, que se fosse eu e você, nós saía quebrando. E o anjo chama ele, e sabe o que ele fala? Sabe o que ele fala? Eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Talvez você está escondido atrás da bagagem do pecado. E eu acredito que seja essa bagagem onde mais pessoas têm se escondido e se omitido a obedecer o chamado e a ouvir a voz de Deus, dentro da casa de Deus, dentro da sua obra e do seu reino. Você arruma um monte de desculpa. Você fala que é por causa da roupa, que é por causa do sapato, que é por causa do cabelo, que é por causa da voz, que é por causa do tempo, que é por causa do trabalho, que é por causa dos filhos, que é por causa do marido, que é por causa da esposa. Mas Deus está te vendo. Deus sabe que você está tão impossibilitado, está tão amarrado por causa do pecado. O pecado não te deixa romper, o pecado não te deixa andar, o pecado não te deixa ser usado pelo Senhor, o pecado não deixa o Espírito de Deus se apoderar da sua vida, porque onde está o templo sujo, não habita o templo do Espírito Santo. Ele não compactua com o pecado, ele não compactua com a prostituição, ele não compactua com o adultério, ele não compactua com a pornografia, ele não compactua com a mentira, ele não compactua com a roubalheira, com a falcatrua, ele não compactua com o ódio, ele não compactua com o rancor, ele não compactua com a rebelião. Quer que eu dou mais nome de pecado aqui? Ele não compactua com a impureza. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus, irmãos, e poderia estar sendo uma bênção no louvor, poderia estar sendo uma bênção na dança, uma bênção no diaconato, uma bênção na zeladoria, uma bênção na administração, uma bênção na pregação, uma bênção na evangelização, uma bênção na profecia, mas estão travados pelo pecado. Mas o Jeová Roi, sabe o que quer dizer Jeová Roi? O Senhor que te vê. O Jeová Roi está aqui nessa noite. O Jeová Roi está aqui nessa noite. E Ele te vê, e Ele me vê, e Ele nos vê, irmãos. E a intenção dessa palavra não é te intimidar. A intenção dessa palavra não é te acovardar. A intenção dessa palavra é fazer com você como Deus fez com Saul, te arrancar de trás dessa bagagem. Deus quer te tirar de trás dessa bagagem nessa noite. Deixa Deus te tirar de lá. Deixa Deus te arrancar de lá nessa noite.
Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que apesar de todos esses homens terem usado esses pretextos para se esconderem atrás da bagagem, pretextos, digamos assim, humanamente falando até aceitáveis, mas espiritualmente falando não. Mas para cada desculpa, olha para mim nessa noite, olha aqui, para cada desculpa que um desses homens chamados por Deus deram, tem uma resposta de Deus para eles. Para cada desculpa que eles deram para continuar atrás da bagagem, Deus deu uma resposta para eles saírem de lá. Quando Moisés fala para Deus que ele não era ninguém, que ele não sabia falar, Deus disse para ele: diga que o eu sou te enviou. Aleluia. Para você que está complexado, para você que está intimidado, para você que acha que não é capaz, para você que acha que ninguém vai te ouvir, para você que acha que é pequenino e miserável, diga que o eu sou te enviou. Ele vai à sua frente como general de guerra, ele pisa na serpente, no escorpião, ele desfaz com toda a força do inimigo, ele repreende a fúria do maligno, ele tira da sua frente todo gigante, ele tira toda pedra de tropeço da sua frente. Ele tira, ele vai à nossa frente, ele é general de guerra, ele é o valente da batalha. Meu Deus! Que nada, meu irmão, você não é ninguém, mas Deus é tudo. Deus é através de você, é Ele quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Oh, glórias! Sabe o que Deus disse para o outro que falou que não ia ir porque ele é pobre? Sabe o que Deus disse? O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. O Senhor é contigo. Vai nessa tua força, Gideão. Sabe o que Deus disse para o outro que queria ficar atrás? Porque era novinho, porque não sabia falar, que se achava uma criança? Não digas que és uma criança, porque tudo o que eu te dizer, você dirá, e aonde eu te mandar, você também irá. Aleluia, aleluia. Seja novo ou seja velho, não diga que és velho, não diga que és novo, porque a Deus vai pôr as palavras na sua boca. Deus vai curvar reis diante de você, Deus vai curvar soberbos diante de você. O seu chefe, o seu gerente, o seu patrão vão se curvar diante de você, pedir a sua oração, vão reconhecer o poder de Deus na sua frente, vai dizer: é esse o fulano de tal? Não é o fulano de tal, é a glória de Deus visível na vida dele. Ribashemaha, Surienda Arabashes. E aí? Foi falado aqui hoje que a única coisa que nos separa de Deus é o nosso pecado. Eu ouvi aqui, eu presto atenção no louvor, eu estou lá no banco, mas como se eu estivesse aqui no altar. Foi falado isso aqui hoje. Mas talvez você pense que até o pecado possa te impossibilitar de ir. Talvez você está omisso, porque você precisa resolver essa situação, de fato precisa mesmo. Tem que consertar a vida, tem que consertar esse negócio que está errado, tem que dar um jeito, dá um jeito. Mas talvez você tenha se escondido por isso, e eu também tenho uma palavra de esperança para você nessa noite.
Porque quando Isaías falou que ele não podia, porque ele xingava palavrão, porque ele contava piadinha indecente e imoral, porque os lábios dele eram impuros, e ele vivia na roda dos escarnecedores, só no lugar de gente pecadora, prostituta, lá dentro do palácio. Talvez você pensasse que Deus ia se sentir, então não dá para usar Isaías. Não, meu irmão. Sabe o que Deus disse para ele? Sabe, hein? Sabe o que aconteceu com ele? Deus mandou um serafim com uma tenaz. Sabe o que é uma tenaz? É uma brasa de fogo. E a Bíblia diz que o serafim tocou nos lábios de Isaías. Xaramanabalabachéria. Queimando os seus lábios. Pode continuar? Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Isaías foi queimado com a brasa viva do altar, com a tenaz de Jeová, e a Bíblia diz que o Senhor falou com ele: a tua iniquidade foi perdoada, e o seu pecado foi tirado. Deus hoje te perdoa deste pecado, e Deus hoje tira esse pecado da sua vida, essa mancha da sua vida, essa mancha da sua história, com o sangue carmesim. Ele te perdoou, Ele te purificou, Ele limpou a sua história, Ele rasgou a cédula que era contrária a mim e a sua vida. Nós não temos mais nenhuma pendência com o pecado, nós não temos mais nenhuma dívida com o mundo, não tem nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Satanás, chupa o dedo, chupa que é de uva, capeta. Tá achando que Deus expulsou o nosso acusador, irmãos? É a razão de celebrar, é a razão de alegrar, não é? Aquele que nos acusava de dia e noite, a Bíblia diz que ele foi expulso do meio dos nossos irmãos. Ele foi vencido pelo sangue do Cordeiro. Está lá em Apocalipse 12. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Eu já pequei mesmo, muito, já fiz muita coisa errada mesmo. Você pode dizer, mas você também pode dizer: eu sou nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Aleluia. Eu acho que eu não preciso chamar ninguém aqui hoje na frente, não. Não precisa? Precisa? Então vamos ficar de pé e vamos orar do banco. Eu acho que isso aqui vai ficar pequeno hoje. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus. Não precisa me esperar para orar. Acerta suas coisas com Deus aí agora. Abra a sua boca. Sai de trás dessa bagagem. Decida nessa noite sair de trás desse monturo. A Bíblia diz que Deus, Ele nos levanta do monturo, do lixo. Ele nos levanta do pó e da cinza, como a fênix que se ressurge, como a águia que renova as suas penugens. Deus te faz renovar agora. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Fala com Deus agora. Acerta as contas com Deus agora, por favor. Não perca a oportunidade nessa noite. Sair daqui uma nova pessoa, assim como Saul saiu daquele encontro com Samuel uma nova pessoa. Não saia desse encontro com Deus nessa noite a mesma pessoa. Oh, Jesus.
Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, forças para caminhar. O Espírito do Senhor é Deus com a gente, exalando vida. Ele nos ungiu, Ele nos ungiu. E quebrar cadeias, pra restaurar os corações. E o que mais? E anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem. Tem um propósito, hein? A fim de que se chamem. A fim de que se chamem carvalhos de justiça. Mais uma vez, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente. É Deus com a gente, exalando vida. Exale vida nessa noite, Senhor. Forças para caminhar. O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida. Forças para caminhar. Mãozão na cabeça, mãozão na cabeça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Ele nos ungiu. Cante mais uma vez isso. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Só a igreja, suas vozes. Ele nos ungiu. A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. A fim de que se chamem, que se a chamem, fim de que se chamem, que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Que bênção. Essa foi a segunda mensagem que eu preguei quando eu fui consagrado há quase 22 anos atrás. E há semanas Deus tem me falado assim. Você lembra daquela palavra? Prega ela aí na igreja. Talvez uma meia dúzia de pessoas que estão aqui já me ouviram pregar essa mensagem, mas quase todo mundo aqui não estava aqui há 22 anos atrás. E quem estava, Deus renovou o seu chamado hoje. Mas sabe o que aconteceu com Saul? Depois de tudo aquilo, voltou para de trás da bagagem.
É possível você ser cheio do Espírito Santo nessa noite, tocado, corrigido, renovado, mudado, e ainda voltar para trás da bagagem de novo. Por causa disso, Deus levantou Davi para o lugar dele. Deus nessa noite te tira de trás de uma bagagem, e Ele te diz: não volte para trás dela. Não olhe para trás, irmãos, nem para a direita nem para a esquerda. Olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua, da minha, da nossa fé. Deus te abençoe. Vamos orar pelos aniversariantes do mês. Vem aqui à frente quem faz aniversário no mês de maio, para a gente orar. Vem aqui à frente, quero orar por você que fez aniversário no mês de maio. Tem aí? Nossos irmãos, tem não? Não vieram não? Os aniversariantes de maio? Então vamos orar por eles mesmo assim, né? É porque com o negócio da escala, né? Às vezes eles não estiveram hoje, mas vamos orar. Senhor, nós oramos e abençoamos, sim, Deus, cada um dos aniversariantes do mês de maio, aqueles que estão aqui representando algum de seus parentes, como a minha mãe representa a minha irmã, que o Senhor possa salvar, reconciliar, alcançar, aqueles que são membros da igreja, que não estão escalados para o culto de hoje, que possam ser abençoados nos seus lares, meu Deus, aqueles que estão, Deus, ao alcance dessa live, que sejam também abençoados, meu Deus, em nome de Jesus. Dê a cada um saúde, dê a cada um, Deus, provisão, dê a cada um proteção, livramento, dê a cada um, meu Deus, a sua unção, a sua autoridade, a sua força, o seu poder e a sua graça. Dê vitória dos altos céus e os abençoe com a bênção que enriquece, que não acrescenta dores, em nome de Jesus Cristo, amém. Você faz aniversário, não é, amor? Glória a Deus. Ela faz, o Guilherme também faz, então vamos cantar um parabéns. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Nossos irmãos, faz anos, porque Deus assim quis, e nós desejamos que eles sejam felizes. É crente, é crente, é crente, é crente, é crente, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e faz jejum. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Brevemente os nossos avisos, né? O culto está tão gostoso que a gente não está querendo nem gastar tempo com aviso, né? Está sendo rapidinho assim os avisos. Quarta-feira nós vamos iniciar uma série sobre usos e costumes, né? Vamos falar sobre esse assunto aqui durante o mês de junho. E no domingo, presta atenção, ao longo da semana nós vamos pegar a lista de membros que a gente tem, né, de telefones, e vamos criar um grupo de WhatsApp que chama Leilão Virtual. Nós vamos fazer no domingo um leilão, ao longo da semana um leilão de canjica, de canjiquinha com costelinha, de torta de frango, de chá de amendoim, de arroz doce, essas coisas, para a gente arrecadar um fundo aí, para abençoar a obra de Deus, amém? Então aí você vai dar o seu lance lá, se você quiser arrematar algum desses pratos, tá? Em nome de Jesus. Tem alguém nos visitando aí hoje? Tem? Tem a Valéria, né, Valéria? Amigo, os filhos do Wander também. Tem alguém que quer aceitar Jesus, reconciliar com Cristo? Tem? Se não há ninguém, então Deus te deu uma semana de vitória, em nome de Jesus. Fora da bagagem, longe da bagagem, em nome de Jesus, cheia do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.